Adultos com mais de 60 anos têm o maior risco de desenvolver cândida no sangue, e isso ser devido à Candida glabrata. E quando isso acontece, estes pacientes eles têm um grande risco de vir a morrer. E alguns fatores, eles influenciam para que isso aconteça, como por exemplo, o uso de antibiótico de amplo espectro por um longo tempo, pacientes que fazem uso de catéter de longa duração. O que é isso, doutora? Aqueles pacientes que usam por exemplo, que usam aquela sonda para urinar por um bom tempo, um grande tempo. E também aqueles pacientes que têm história de internação em UTI. As pessoas que têm HIV, elas têm um risco também de desenvolver cândida, candidíase. Doutora, e quais são os fatores que aumentam esse risco de candidíase nas pessoas que têm HIV? Então, quando tem uma alteração nos mecanismos de defesa do corpo da pessoa que tem HIV, nós temos um risco dessa pessoa ter candidíase. Também quando nós temos uma lesão nas glândulas que produzem saliva na pessoa que tem HIV, e essa alteração dessas glândulas, elas são causadas pelo próprio vírus, E com isso, essa pessoa com HIV, ela tem uma diminuição da quantidade do líquido produzido na boca, E aí ela tem um maior risco de ter candidíase. Também quando a pessoa tem HIV e o CD4, ou seja, a defesa do corpo, está menor que 200, e a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus no sangue está maior que 10.000. Então, esses aqui são os fatores que levam as pessoas que têm HIV a ter candidíase. Existe também um score de gravidade, que ele serve para a gente ter noção assim, meu Deus, eu acredito que esta pessoa aí, ela está aqui na UTI e ela tem um risco de ter fungo no sangue. Então, esse score de gravidade, é uma tabela de pontuação que a gente faz o cálculo e vê se existe esse risco. E nesse score, Candida Score, ele leva em consideração se o paciente está tendo uma infecção generalizada, a sepsis, se o paciente fez cirurgia, se o paciente está se está recebendo o alimento pela veia, se ele está com nutrição parenteral, se o paciente tem colonização por fungo em vários sítios. E aí, se essa soma for maior que 2,5, aí nós vamos pensar, essa pessoa aí, ela tem um risco muito grande de ter fungo no sangue, então a gente já vai prescrever aqui para ela um tratamento profilático pensando nesse risco. Outro score também de gravidade e também utilizado para o diagnóstico de cândida no sangue é este aqui apresentado, que ele leva em consideração se o paciente está entubado e se ele está entubado por mais de 48 horas, se o paciente está fazendo antibiótico por um período de pelo menos 1 a 3 dias, se o paciente está com algum acesso venoso central, como eu falei aqui, aquele acesso que a gente coloca aqui para o paciente receber alimento, receber medicação, receber soro. E esse acesso ele tiver pelo menos de 1 a 3 dias. E se a pessoa tiver esses 3 aqui, que é a ventilação mecânica, o uso de antibiótico e também de cateter venoso central, e tiver mais algum desses seguintes, a gente pensa nesse risco do paciente estar com fungo no sangue e já inicia tratamento. Lembrando que esse score aqui, ele só identifica 1/3 dos pacientes que realmente estão com fungo no sangue. Doutora, mas quais são os seguintes que a gente tem que levar em consideração também? Então, vamos lá. Se o paciente fez cirurgia, se o paciente está em uso de medicação que baixa a imunidade, se o paciente está fazendo uso de corticoide, se ele está recebendo alimento pela veia, se o paciente está sendo submetido a hemodiálise e também se o paciente tem pancreatite. Recaídas de candidíase na mucosa, elas são comuns, E isso pode ocorrer em 1/3 das pessoas. A recomendação é tratar cada episódio. Como assim, doutor? Às vezes a pessoa tem candidíase na boca, a pessoa tem candidíase aqui no esôfago, então a pessoa pode ficar tendo quadros recorrentes
Então, toda vez que a pessoa tiver, nós temos que tratar. Em alguns pacientes, a recorrência ocorre de forma grave, com muitos sintomas. Então, nesses casos, se a pessoa tem recorrência, nós temos que considerar o uso de fluconazol, né, de 100 a 200 miligramas, uma vez ao dia. E, como eu falei, por exemplo, no caso de recorrência na boca e esôfago, e se for recorrência na região vulvovaginal, a gente vai usar o fluconazol uma vez por semana, né? Até melhora do quadro clínico. Mas nós temos uma preocupação, principalmente com a seleção de cepas resistentes nesses casos de tratamentos, como esses casos aqui para prevenir recorrência. E aí nós vamos falar também sobre a Cândida parapsilosis, né? Que ela está associada principalmente ao uso de catéter intravasculares, né? Esse cateter venoso central, por exemplo. Alimentação pela veia, que os pacientes recebem, principalmente aqueles pacientes que estão na UTI, graves. E também procedimentos cirúrgicos que esses pacientes tenham realizados. Essa infecção pela Cândida parapsilosis, ela tem a característica de se aderir a materiais prostéticos, né? Catéteres e próteses articulares. Pode formar biofilme e coloniza com frequência a pele e a mão dos profissionais de saúde. É causa frequente de cândida no sangue em recém-nascidos, é responsável por surtos dentro dos hospitais. E nós temos também que, como eu falei, pensar na possibilidade da transmissão através das mãos dos profissionais que trabalham na unidade. E é uma infecção fúngica hospitalar que ela pode ser prevenida. Como é que nós vamos fazer o diagnóstico de candidíase? Então, para o diagnóstico, nós vamos levar em consideração a história clínica do paciente, o exame físico. Nós podemos solicitar exames de imagem, ultrassom, tomografia, dentre outros. Fazer uma investigação laboratorial através da cultura do sangue, tecidos, líquidos estéreis, superfícies mucosas. Através do exame histopatológico, né? Detecção de antígeno de cândida circulantes, detecção de anticorpos anticândida, detecção de metabólitos, detecção de componentes da parede celular 1,3-beta-D-glucana e através da PCR. Então, quase todos os hospitais identificam candidemia por hemocultura, que é a cultura do sangue, né? E aí nós vamos coletar no máximo 3 hemoculturas, então no mínimo nós vamos ter que tirar 10 ml de sangue, de locais diferentes, por sistema automatizado. Esse sangue ele vai ser processado e nós vamos fazer a identificação das espécies, que é muito importante para se fazer um tratamento adequado, como nós vamos ver no próximo vídeo, né? Porque infelizmente eu tive que dividir este segundo vídeo aqui em 2 vídeos, porque esse aqui iria ficar muito longo. Como é que nós vamos fazer o tratamento da candidíase? Então, para o tratamento nós temos 4 grupos de medicações. Então, nós temos os poliênicos, né? Onde estão a nistatina, que é utilizada via oral, e também a anfotericina B. Os triazólicos, neste grupo aqui, entram fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol e isavuconazol. Equinocantinas, onde nós temos as caspofungina, micafungina, ianidulafungina e o fluocitosina, a fluocitosina, né? A progressão de infecção fúngica e candidemia. Para a progressão de infecção fúngica e candidemia, nós temos alguns fatores que contribuem, né, para isso, como, por exemplo, resistência ao tratamento contra o fungo. Também nós temos um risco de progressão de infecção fúngica e também cândida no sangue refratário. Naqueles casos em que nós temos baixa quantidade de antifúngico no sítio da infecção. Também temos um risco naquele paciente que não está aguentando tomar a medicação por intolerância, né, por exemplo. Como eu falei também no vídeo anterior, naqueles casos que nós temos interação com outras medicações, né, por diminuição da concentração sérica. Também naqueles pacientes com persistência da infecção no sítio, né, ou seja, ali no local da infecção. Também se o paciente estiver fazendo o tratamento, estiver
mantendo o uso de catéter, tanto nas veias quanto nas artérias, nós temos um risco de não conseguir fazer esse tratamento de forma adequada, e também naqueles pacientes que estão com infecções em sítios distantes. É interessante aqui também lembrar que o tratamento ele deve contemplar as principais situações, como por exemplo, se nós estamos tratando um adulto ou uma criança, se o paciente tem neutropenia ou não, ou seja, se tem diminuição da quantidade de neutrófilos no sangue ou não. Em relação à gravidade do paciente, ao quadro clínico, há também a estabilidade hemodinâmica, se o paciente está com uma boa pressão, ou se ele está precisando de fazer uso de medicações para poder melhorar a pressão, se o paciente está usando algum acesso venoso central. Tá igual a história, eu estou chata de tanto falar neste acesso venoso central aqui, neste vídeo, né? Algum catéter vascular. E também aquele paciente que foi submetido a alguma cirurgia abdominal. Em que situações que nós temos que fazer um teste de sensibilidade para saber exatamente qual o melhor antifúngico para tratar aquele paciente. Então, nós vamos fazer o teste de sensibilidade quando os pacientes que estão com fungo no sangue e eles dizem: doutora, eu já fiz uso de um outro remédio para fungo há algum tempo atrás. Aí nós vamos fazer o teste de sensibilidade. E principalmente se essa medicação que o paciente fez foi algum dos grupos dos azólicos. Como eu expliquei, doutora, quem são mesmo os azólicos que a senhora falou? Está aqui, ó. Se o paciente já tiver usado fluconazol, itraconazol, oriconazol, posaconazol ou isavuconazol, nós temos que fazer o teste de sensibilidade neste paciente. Nós também temos que fazer o teste de sensibilidade naquele paciente que está fazendo o tratamento e o tratamento não está respondendo. Também quando nós estamos pensando em trocar o antifúngico que este paciente está recebendo na veia para ele poder tomar comprimido. Também nós vamos fazer o teste de sensibilidade naqueles pacientes que têm AIDS e tem uma inflamação no esôfago ou tem cândida na boca e eles estão tendo estas alterações de repetição. E também naqueles pacientes que têm candidíase na pele e mucosas crônicas disseminadas. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço. Nós vamos continuar sempre aqui à inteira disposição.